O Paiva, ele tem um certo mérito de quando ele assume o time, né? E principalmente de conseguir pontos que não se imaginava, de pontuar rapidamente, de ter um retorno rápido. Se não fosse isso, o Vasco hoje estava muito encascado ali, brigando para não cair. Então, nisso ele tem mérito. Mas também foram coisas básicas que o torcedor já enxergava há muito tempo e que o Ramon Dias não conseguia fazer, que era um buraco na frente da área. Então ele coloca dois caras mais marcadores ali, que é o Hugo Moura e é o Matheus Cocão, né? Isso melhora a entrada da área do Vasco, torna um time mais combativo, mais de pegada e tal. E de botar dois pontas ali que funcionavam pro Verratti fazer gols, né? Então ele coloca o Adson, ele coloca o David e lá atrás o João Vitor na defesa, que o Ramon Dias inexplicavelmente nem relacionava o João Vitor e é o melhor zagueiro do Vasco, custe o que custar, assim. Então ele faz essas coisas básicas, entre aspas, e o time imediatamente dá uma resposta, né? Quando vem a lesão do Adson e do David, as lesões complicam muito. As lesões complicam muito a situação do Vasco, que já não era um time totalmente vistoso assim. Aí, cara, eu acho que ele começa a não encontrar mais soluções e ele começa a entrar num espiral ali de erros seguidos que o time passa a não responder, né? Mas eu acho que esse lance das lesões é muito ruim. Vamos ver o que ele falou ontem, logo depois da derrota do Vasco, né? A coletiva do Paiva, que também foi bem insatisfatória, né? Vamos rodar aí. Eu não vejo torcida vaiar mais jogador do que a torcida do Vasco, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu acho que talvez eu já falei aqui o exemplo do Peck e do Orelhano, né? Que eram jogadores vaiados aqui, e um foi o melhor e o outro foi o terceiro melhor jogador da Liga Americana, né? Acho que aqui a gente sofre muito no Vasco, todo mundo, torcida, staff, jogadores, por essa ânsia que a gente tem de ver o Vasco onde o Vasco merece estar, que é disputar títulos, que é disputar Libertadores lá na cabeça, que é disputar o que a gente fez na Copa do Brasil esse ano, né? Que é tentar disputar uma final. Então, a gente tem sofrido muito com isso, né? E daí eu acho que o reflexo da torcida vai a alguns jogadores, né? A ânsia de ter jogadores que resolvam o problema, mas eu acho que a gente está no processo. A gente tem que acreditar no processo, que o Vasco tem que ser passo a passo. A gente não pode cair esse ano, a gente tem que brigar pela Libertadores, a gente tem que brigar por uma Sul-Americana, mas a gente tem que ter paciência. Paciência, o que aconteceu esse ano com a 777, a gente tem que ter paciência. Acho que acaba estourando em alguns jogadores, né? Eu acho injusto. Acho que o Léo é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que não está à toa aqui, é um jogador que vai ter mercado se ele sair do Vasco. Vejo a mesma coisa do Galdames, é um jogador de nível de seleção chilena, assim como o Puma foi muito vaiado em algum momento. Entrou agora no Uruguai contra a seleção brasileira, assim como o Ryan já foi vaiado. A gente tem vários, se eu ficar falando aqui, são vários jogadores. Eu não estou defendendo jogadores a qualquer custo, mas eu acho injusto, sim, porque são profissionais que se dedicam muito, têm muito potencial, que vão ter mercado quando sair daqui. A gente tem alguns casos de jogadores que saem e conseguem render em outro lugar. Então, a gente precisa, nesses momentos que a gente está em dificuldade, como é o caso agora, precisa de mais apoio da torcida, porque faz muita diferença. A atmosfera que a gente teve, por exemplo, contra... né? Assim... Primeiro lugar, Paiva. Primeiro lugar, assumir responsabilidade, né? E não transferir culpa. Dizer que o torcedor do Vasco vai a mais do que qualquer outro torcedor é justamente porque você está na coletiva pedindo paciência que o torcedor não tem mais. Porque o torcedor está em todo jogo do Vasco esgotando os ingressos, até mesmo nos jogos em que o Vasco, sob o seu comando, durante muito tempo ganhava jogando mal, encontrava a bola do Piton na cabeça do Verratti, e o Verratti fazia gol e salvava o seu trabalho, né? Porque o Vasco já vem jogando mal há muito tempo, né? Essa é a verdade. E aí você chegar e falar que o Galdames é jogador da seleção chilena, que ele já foi jogador de seleção chilena, há muito tempo não é convocado, né? A escalação dele ontem é um negócio inexplicável. Inexplicável. E você também não conseguiu explicar na sua entrevista coletiva, né?
Porque o torcedor do Vasco que viu a escalação ontem e viu o Galdames titular, pensou assim, cara, como que isso daqui faz sentido? O Galdames não estava sendo relacionado, estava afastado. O Vasco tentou negociar o Galdames para se livrar dele na última janela de transferências. O Galdames ficou a um triz de ir embora para a Universidade Católica. A Universidade Católica não quis arcar com parte do salário, o Vasco teria que pagar tudo, por isso ele não foi. E o Hugo Moura sendo destaque da E o Hugo Moura é o mais regular jogador, que ontem ficou no banco de reserva pro Galdames. Sim. O Galdames ficou treinando em separado, não era escalado, não era convocado para os jogos. Aí, de repente, mexem no contrato do Galdames e tiram lá uma cláusula de renovação automática caso ele batesse metas de ser escalado e tal. E, de repente, o Galdames vira titular do time. Se ele não vai ficar pro ano que vem, e não serve pro ano que vem, se ele não servia antes, porque o Vasco queria negociá-lo, por que ontem ele servia? É muito incoerente. E agora ele é jogador de seleção chilena. No pior momento da história do futebol chileno, se não o pior, um dos piores momentos da história do futebol chileno. Né? E nem nesse pior momento ele faz parte. Assim, a declaração como um todo do Paiva, se feita por você, se feita por mim, se feita por torcedores, tem muita lógica. E aí tem uma coisa que não é só em relação ao Paiva, ao momento atual do Vasco, mas é meu também. A gente é profundamente impaciente, eu falo a gente, inclusive nós da imprensa, né? Com tudo, no futebol e na vida, cada vez menos, em vários campos de atividade. Mas a gente não tem a menor paciência, não entende um processo, não entende um trabalho, não entende um monte de coisa. E algumas coisas incompreensíveis, como a própria escalação do Galdames. A análise dele eu entendo muito correta, e o que ele fala sobre o Peck, o Aureliano, ok, faz... Não, e isso só que ele é o treinador do Vasco. Isso é um outro erro. O Orelhano não foi vaiado. O Orelhano não entrava em campo. O Orelhano, ele jogou pouquíssimo no Vasco. Tempo. E o pouquíssimo que ele jogou, ele também não foi vaiado. Que era com o Ramon Dias. Na dele. O Peck foi vaiado no início, quando ele veio da base e tal, faltou um pouco espaço. O Peck sai do Vasco, ele era muito querido pela torcida. Gritavam o nome dele, então ele tá falando besteira. Então não é o exemplo caso. Que ele dá não cabe também. Mas outros cabem, evidentemente. Mas assim, de novo, na condição de comandante, depois de uma derrota em casa, ainda que desde que a Bira não haja, e para uma derrota para um time que hoje é muito bom, e eu quero falar já mais um pouco sobre o Inter também, não cabe. Tem momentos, por isso que assim, quem fala o que pensa, não pensa no que fala, cara. Porque você tem que ser o cargo. Não é o Paiva que está falando, é o treinador do Vasco. Como treinador do Vasco, você não pode falar algumas coisas. Como presidente da República, você não pode falar algumas coisas. Como mulher do presidente da República, a gente não pode mesmo falar um monte de coisa. Sim. Né? Não estou defendendo a bela e recatada do lar, mas também não estou defendendo a barraqueira. Então, assim, você tem que ter o seu cargo. Você está lá por alguma coisa. A gente está ouvindo o Paiva não porque é o Paiva. A gente está ouvindo o treinador do Vasco. Fosse ele, fosse minha mãe, fosse qualquer um. Então, enquanto treinador do Vasco, enquanto comandante do grupo e sabedor do momento delicado do Vasco, não só em 2024, infelizmente, desde 2008, para não dizer que é prolentado muito antes, desde o Eurico Miranda, e não só o Eurico Miranda, você tem que entender que, literalmente, pedir paciência também. Então, você não pode ir para esse discurso. E, ao mesmo tempo, pegar um trabalho excepcional do Inter, que daqui a pouco eu falo um pouquinho mais. Eu acho que o ponto é, tipo assim, dá para falar o que ele falou de uma maneira que você não mate o seu trabalho, né? Que é o seguinte, ele falar o que ele falou no sentido de, cara, tá difícil pro Vasco de uma maneira geral. Então, tipo assim, cara, o meu trabalho, independente do trabalho dele ser bom ou ruim, de fato, existe uma impaciência muito grande da torcida do Vasco por razões óbvias, pô. A torcida do Vasco está há 20 anos vendo o Vasco, porra, na lama, pô. Isso aí, qual é a torcida que teria paciência nesse momento? Nenhuma. Eu acho, inclusive, que tem essa discussão de, essa torcida, outra. Eu acho torcidas muito mais parecidas do que diferentes. Então, você tem ali do Corinthians que realmente não vai e tal, isso eu acho maneiríssimo e tal, mas também faz a sua pressão de outra maneira, invade clube, enfim. No fim das contas, quando tá tudo mal, a torcida normalmente não ajuda. Nenhuma. E isso, de fato, atrapalha. Então, assim, ele trazer um ponto pra coletiva de, rapaziada, olha só, tá difícil, o time, não tá encaixando, claro. Mas, assim, não adianta vaiar jogador. Não adianta. Fazer esse ponto, eu não acho absurdo. Também. Agora, parece que ele tá espizinhando uma torcida que já tá muito machucada. Exato. Que, de fato, faz o seu papel, enche São Januário e, de fato, vai quando a paciência acaba, como todas as outras. Então, assim, a frase é muito infeliz. A frase é muito infeliz porque não é verdade.
A torcida do Vasco não vai mais do que as outras. Pega a torcida do Flamengo, bota 20 anos na lama, que ela vai vaiar. Pega a torcida do Palmeiras, bota 20 anos na lama, que ela vai vaiar. E vai quando não tá, e vai nos quando não momentos dá. de Flamengo e Palmeiras hoje. Nem precisa. A torcida do Flamengo já vaiou o time na liderança do campeonato. Isso aí, enfim, toda a torcida vai. Ele botar esse peso na torcida do Vasco, aí realmente traz a impressão que ele tá falando que a torcida tem mais culpa que ele. Não, total. E aí fica muito difícil de defender, cara. Assim. Então ele traz um ponto que tem discussão, dá pra debater, será que a torcida pode ajudar mais e tal? Tem paciência, tem da onde tirar a torcida do Vasco pra ajudar o clube nesse momento, porque assim, realmente, cara, pô, todo mundo sabe, né? Eu sou Flamengo e tal, eu não consigo imaginar passar o que o Vascaíno passou nos últimos 20 anos, cara. Eu não consigo, mas e muito duro. Do que o Vasco colheu nessa temporada é graças à torcida também, Exato. cara. Que foi em São Januário, debaixo de chuva, em basicamente todos os jogos importantes, né? O ano passado aqui, uma memória curta. Sim, lembrança curta. Sim. Empurra o time em São Januário. A torcida Tanto do Vasco, que essa é só a segunda levou o derrota time em São Januário. Por que será, né? E já é uma geração, cara. Já é uma geração que não viu o Vasco... Ele vai muito mal quando ele vira inimigo. Né? Neste momento agora... Se tinha alguma paciência com ele... Não tem mais. Não Acabou. tem mais. Se ele tentou trazer pra ele a parada e tirar do jogador, ele conseguiu. Sim. A impressão que eu tenho... E sem tirar tanto do jogador, ele até se incluiu. A impressão que eu tenho mesclado um pouquinho com informação também, por já saber que ele não vai permanecer pro ano que vem, e a coletiva de ontem só reforça isso, só tornou isso ainda mais inevitável. Ele ligou um modo ali de professor Pardal, entre aspas, né? O torcedor do Vasco tem falado muito sobre isso, se der certo, eu vou sair como um gênio, que mandei bem, que tive pensamentos diferentes, que consegui fazer, tirar leite de pedra, coisas extraordinárias aqui num momento difícil. Se der errado também... Não muda nada. A culpa é da torcida que vaiou, ou do elenco, a culpa é do que elenco que é ruim, muito limitado. Eu só queria pegar uma coisa que você falou, você citou corretamente várias posições, funções e nomes, e nem falou do Coutinho do Payet, né? Quer dizer, assim, porque... Mas é muita coisa e que não rola. Então, assim... Não passa pelo Paiva, passa pela montagem do elenco, passa sobretudo pela desmontagem da SAF, gente. Qualquer momento que você desmonta uma SAF é um processo diferente, por exemplo, do Cruzeiro, porque foi uma passagem de bastão do Ronaldo Nazário pro Pedrinho BH, é diferente. Não, do Cruzeiro, do Vasco é questão de justiça, de processos administrativos, financeiros, até evidentemente políticos, né? E ainda só você tem um presidente como o Pedrinho, sendo Pedrinho, pelo que ele se identifica com o Vasco, pela capacidade, né? Mas que tem culpa também, assim. Também, por óbvio, por responsabilidade, mas ainda por sorte é o Pedrinho, pela capacidade, pela identidade, um monte de coisa. Mas assim, não seria um processo fácil em qualquer momento. É que esse processo da SAF, ele tem um outro porém que não é prático, né? O prático é óbvio. O Vasco, enfim, vai voltar a ter times mais fracos enquanto não resolver se vai vender ou não vai. Só que tem um efeito anímico que é complicado demais, cara. Porque assim, é o que a gente tá falando aqui, uma torcida muito machucada há 20 anos, vê uma esperança, a luz no fim do túnel, é agora, se prepara pra voltar. Na vez do Vasco, o William Bonner deu bom dia. Exatamente, né? E aí não dá certo. Aí, cara, tu voltar pra estaca zero é muito difícil, cara. Muito aí que não pareça só que eu esteja culpando o Paiva por tudo, né? Até porque eu acho que ele tem mais acertos do que erros nesse processo, tornando o ano do Vasco parecer ser mais complicado, um ano que o torcedor tá bravo porque a vaga numa possível pré-Libertadores está indo embora. Então, assim, isso por si só já faz com que o ano seja melhor, muito melhor do que se imaginava, e muito disso se deve ao Paiva ter conseguido os resultados ali rápido, imediatamente corrigir o time e fazer o Vasco competitivo. Mas vamos aos culpados, né, por isso. Senhor Alexandre Matos e o senhor... Como é que era o nome do CEO do Vasco? Eu esqueço também, não me pergunte que eu lembro. Vou lembrar. Lá no início do ano, tá? Eles, ambos, fazem uma janela de início de ano muito ruim, onde o Vasco gasta o maior dinheiro de sua história numa janela, tá? E se dá mal. Tipo, não tem um time competitivo, não tem um elenco que no meio do ano, ou no final do ano, consiga ter peças o suficiente para um treinador fazer um bom trabalho. Lúcio Barbosa.
Lúcio Barbosa, senhor Lúcio Barbosa, obrigado. Então, Lúcio Barbosa e Alexandre Matos, culpados lá no início do ano. Os dois não estão mais no Vasco, né? Enfim, deixaram o problema lá. Pedrinho e o Marcelo Santana. A janela do meio de ano do Vasco é um negócio, assim, assustador. Porque o Vasco precisava de um zagueiro e até o fim da janela eles não conseguiram trazer o zagueiro. No último dia tentaram o tal do Glavinovic lá e o News Old Boys, por o Vasco não ter pagado parte do esforço e tal, não liberou o documento de sacanagem, e aí o Vasco não conseguiu inscrever o Glavinovic a tempo, ele não veio. E ainda bem que não veio. Glavinovic é reserva hoje do News Old Boys, que é o penúltimo colocado no campeonato argentino, para você ver como é que o scout estava em dia, né? Tava olhando bons jogadores. Aí os jogadores que vieram, Jean Davi, seleção chilena, mesma coisa que o Galdames, nem entrar em campo entra. Ontem o Maxime Rodrigues, o suíço que veio, que o Pedrinho elogiou na coletiva, falou, não, mas ele é bom jogador, ele nem custou tudo isso que falaram e tal, o Vasco tá parcelando em 18 vezes. Ontem a gente viu o Maxime Rodrigues em campo, né? Muito mal. Que a galera pedia mais tempo dele, a gente viu ele em campo, né? Não preciso falar mais nada. Alex Teixeira e Souza. Vou me eximir de falar dos dois aqui, tá? Porque o Souza, na vez que entrou 5 minutos em campo, foi expulso com uma falta completamente desproporcional contra o Juventude, e o Alex Teixeira nem entrar em campo entra, né? O que mais minutos tem é o cara que falhou ontem no lance do gol do Internacional, que é o Emerson Rodrigues, que foi contratado porque jogava com o Messi no Inter Miami, né? E essa é a alcunha dele, ele jogava com o Messi. Enfim, essa foi a janela do Vasco no meio de ano para o Paiva conseguir solucionar os problemas tendo Adson e David machucados. Então, assim, vou eximir o Paiva de muita culpa aqui. Mas aí o Paiva chega para armar o time, a gente não tem os dois pontas. Ele bota o Maxime de ponta. O Maxime nunca foi ponta na vida dele. Ele sempre foi o meia central. Ele bota o Puma Rodrigues de ponta. Foi lateral a vida inteira. Ele bota o Leandrinho de ponta esquerda. Foi lateral a base inteira do Vasco. Né? E aí ele bota o Ryan de ponto. O Ryan foi centroavante a vida inteira. Ele tira o Hugo Moura, que é o mais regular, para botar o Galdames. Que até já expliquei a história do Galdames aqui. Então o senhor Paiva também tem muitas culpas, né? Muitas culpas também. Todo mundo é culpado nessa história aí. Jogador de seleção. Chilena. É brincadeira. Um bom momento da seleção chilena. Ai, ai. No melhor momento da seleção chilena da sua história, diga-se de passagem.